Olá, olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. E como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero encontrá-los bem. Esse aqui é um canal dedicado a olhar o comportamento humano e tentar aprender alguma coisa com o que a gente está observando. E aqui a gente está lendo o livro da Susan Schwartz, O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, que é uma forma de a gente entender por que muitas de nós, na vida adulta, temos alguns sintomas que vêm lá da infância por conta desse abandono que nos foi imposto. Vamos continuar na leitura de hoje, então? A gente está na página 160. Se esse é seu primeiro vídeo, eu te convido a olhar os anteriores e acompanhar a leitura desde o início para você conseguir entender tudo que a gente está falando aqui. Aproveito para te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e acompanhar as outras playlists também, que tem bastante coisa acontecendo no canal. Mas vamos logo para a leitura, porque o capítulo de hoje é meio grande, então a gente vai levar um tempo aqui para entender tudo o que ela está dizendo. A gente vai falar sobre transferência e contra-transferência, que é a relação entre o paciente e o analista. Fala assim: tornamo-nos nós mesmos por meio de interações com os outros, e nessa experiência encontramos o rosto dos outros dentro de nós mesmos. A relação de contenção da terapia cria a experiência do novo, não apenas do passado, mas evoluindo a partir do presente. Abre aspas. Sonhos tidos como parte integrante de uma análise que tem um papel integral no processo de transformação dos efeitos de experiências relacionais precoces ruins, particularmente no desenvolvimento do próprio analista interno do paciente. Fecha aspas. A terapia pode proporcionar segurança para que o si mesmo se desenvolva, aceitando a confusão de peneirar o que parece ser as cinzas ou o caos da personalidade. Para essas filhas, o si mesmo não encontrou segurança ou confiança na figura paterna. Por isso, a autenticidade e segurança da relação terapêutica é ainda mais essencial. Willow, por exemplo, se preocupava que, como terapeuta dela, eu diria que seu pai fez o melhor que pôde. Ela pensou que meu trabalho era defendê-lo e confirmar que ela era o problema, como ela e todos tinham feito sua vida toda. Mas seu pai não mostrou cuidado ou afeto. Quando ele desaprovou suas escolhas de vida, cruelmente a expulsou de casa quando ela tinha 17 anos, sem dinheiro e sem lugar para ir. Ela contou um sonho recente, que diz: seu pai não a pegou quando ela caiu. Ela estava sangrando e o sangue se espalhou como tatuagens em seus braços. Suas mãos tremiam como quando criança. Quando olhou para cima, viu os sapatos dele e eram agora abomináveis para ela. Então, em um tom de zombaria, ele disse que suas fantasias e livros não levariam a lugar nenhum. Esse era o sonho. Ela ficou chateada no dia seguinte ao sonho e muito inquieta. Agora ela se lembrava da razão. Muito sozinha em sua família e em seu próprio mundo, imaginável quando criança, seu pai, não emocional e desapegado, disse que as crianças deveriam ser quebradas para que obedecessem. Seu pai cruel era também reservado, suas emoções gélidas e sua distância interrompida apenas com severidade e desaprovação. Ela presumiu que com os outros deveria se colocar de lado e não comunicou suas necessidades emocionais. Ai, gente, eu respirei fundo nessa parte porque eu ainda vejo isso acontecer, infelizmente. Adultos achando que precisam educar as crianças com violência, literalmente quebrando elas para que elas obedeçam. Isso ainda acontece. Estamos no século 21, 2025, e isso ainda acontece. Enfim. Tomara que alguém aqui possa escutar sobre isso e, de repente, mudar a sua atitude com a sua criança. Isso já vai ter valido muito a pena. Continuando. Relação lida com relação, pois a relação, como espaço em que nossa ferida foi infligida, deve ser também o espaço em que estamos curados. Quando o pai é ausente, o espaço em branco ao seu redor pode afetar negativamente a segurança, a capacidade de relaxar e compartilhar sentimentos e reações, espontaneidade e entusiasmo. Isso também se replica na relação terapêutica. Willow achava que deveria agradar a todos, incluindo eu como sua terapeuta. Ela procurou aprovação em cada um dos meus gestos, esquecendo ou com medo de se concentrar em si mesma e preocupada que ela pudesse chorar ou ser demais para lidar. Tão ocupada olhando para fora, ela não era vista nem ouvida. Fora abandonada e era sozinha.
Ela era magistral em enganar a si mesma e tinha medo de incorrer em meu escárnio, assim como o de seu pai. Em sua mente, ele permaneceu muito presente com sua ausência emocional e severidade, deixando-a sangrando emocionalmente. Veja, né, que esse abandono emocional ele perdura por muito tempo e às vezes a pessoa leva isso literalmente para o resto da vida, né? Mesmo lá idosa, ela ainda vai de repente estar sentindo esse abandono paterno e sangrando emocionalmente. Com esse contexto, muitas experiências são dificultadas, como evidenciado ao encontrar reações semelhantes à do terapeuta. A imersão do material desconfortável, dilacerante e doloroso na terapia trouxe Willow à frente para reconciliar esses componentes não abordados. Por ter experimentado a ausência e indisponibilidade do pai, a terapia evocou muitos sentimentos, incluindo expectativas reprimidas, anseios, saudade e desejo, amor e ódio. Ela foi criada contra o interiormente negado e evitado. As dependências negadas e recusadas pelo pai foram as mesmas precipitadas no contexto da transferência terapêutica. A falta que ela experimentou com seu pai influenciou vários fatores em seu tratamento psicológico. O meu núcleo emocional, como terapeuta, tinha que estar disponível o suficiente como recipiente. A extensão de sua necessidade de preservar a uniformidade e a transferência negativa não resolvida, com seus afetos potencialmente destrutivos. O processo de autoconsciência necessita que se torne consciente e passe pelo luto da perda. Desenvolva um eu independente e reacena desejos e paixões perdidos. Willow sonhou que estava trabalhando para o terapeuta. Houve um problema no consultório e ela resolveu. Quando o terapeuta entrou na sala, não notou seu trabalho, não demonstrou nenhuma gratidão por resolver o problema, nenhuma atenção. O terapeuta era egocêntrico e desrespeitoso. Embora ela tenha tentado, não houve nenhuma reação, então ela desistiu e saiu, sentindo-se horrível, derrotada e em desespero. Em resposta à maldade sentida, ela recuou, refletindo a retenção emocional e relacional, a inibição da personalidade resultante. O sonho lembrou Willow do vazio terrível em sua casa, o pai que não estava por perto, apenas suas exigências autoritárias. Seu pai era um tirano distante, frustrado e irritadiço. Ele criticava a inteligência dela e não oferecia nenhuma compreensão emocional ao carinho. Esta situação foi replicada em um sonho na terapia. Nele, incorporei a posição do pai em que meus comentários foram interpretados como acusatórios e críticos. Enquanto isso, ela procurava por uma sintonia exata, mas quando isso não foi possível, ela assumiu a culpa. A receptividade do conteúdo do inconsciente, como no sonho, requer uma aceitação de decepções. Se as decepções forem pequenas e gerenciáveis o suficiente, a filha pode crescer lidando com elas. Mas quando as decepções, como as de Willow experimentou com seu pai ausente, são mais do que a filha pode lidar, ela recorre à solidão que sempre conheceu. Aí acaba voltando para aquele sintoma que tinha antes, né? Porque é o que ela sabe lidar. Por mais terrível que às vezes possa parecer alguma coisa que a gente sente, aquilo é conhecido para nós. Então, por isso que a gente às vezes fica voltando para aquele lugar de dor, sabe? Porque a gente já conhece aquilo. O novo que cura, às vezes, é mais assustador do que uma dor que nos machuca. Por isso a gente fica repetindo, repetindo e repetindo. Willow retirou-se das sessões. Voltando para casa, ela chorou, decepcionada e frustrada. Ela não demonstrou nada disso durante a sessão. Apenas relatou mais tarde como se não fosse seguro expressar ou sentir algo na presença de outra pessoa. Porque ela não está acostumada, né? A ficar vulnerável na frente de alguém e essa pessoa acolhê-la. Então, quando ela só conhece violência na forma de ser tratada, ela acaba se retraindo e ela não se sente confortável em nenhuma ocasião, nem mesmo com um terapeuta, de se sentir vulnerável na frente dele por medo de como ele vai reagir à vulnerabilidade dela. Era insegura e vigilante na terapia, mas também temerosa da magnitude de suas necessidades não atendidas. Isso não é incomum, pois a ausência do pai significa que a filha está mais familiarizada com um objeto emocionalmente ausente, o pai. Incapaz de acessar sua voz, ela mantém uma atitude defensiva para permanecer escondida, uma atitude que engana a si mesma e seus sentimentos inexperientes, isolada das reações do seu corpo. Para a filha, novas experiências relacionais são inicialmente relutantes, pois não são facilmente reconhecidas.
A confusão emocional cai entre o si mesmo e o outro, pois ela está tão acostumada a cuidar de seus problemas que sua vida interior perde o foco. Willow tinha muitos sonhos sobre nossa relação terapêutica. Estar na cama comigo ou descansar na minha casa, tomar banho e até ficar em um quarto. Mas ficou ansiosa ao revelar esses sonhos, antecipando a recusa, porque talvez quisesse demais. Os componentes sexuais do sonho e suas expressões de necessidades emocionais, como estar na cama, também eram indicativos de necessidades pré-sexuais. Enquanto discutíamos esses significados simbólicos, foi-lhe permitido reagir a essas necessidades, encontrar contenção emocional e a segurança extremamente necessária perdida há muito tempo sem a figura paterna correta. Nessas situações, ela confiou em minhas reações e emoções para manter-se consciente do efeito da ausência do pai e sentir seus processos mentais emocionalmente, reagindo de forma intuitiva às comunicações simbólicas. Na terapia, quando o contato emocional é arriscado, a apreensão é que pode, de fato, ser decepcionante, reafirmando assim a antiga espiral de desilusão e retirada. Antecipando a rejeição a ser dispensada, mais uma vez, a filha vê o terapeuta como negligente, igual ao pai ausente. Dentro da relação terapêutica, ela poderia interpretar meu tom, expressão e movimento como desconfortante, tornando-a apreensiva de compartilhar sua vulnerabilidade interna. Na terapia, Willow verbalizou um terror do não apego, como flutuar no universo sem um fio para se reconectar à Terra. Esta era uma imagem assustadora, mais ainda por ser acompanhada por uma visão de ser como uma concha e suscetível ao inevitável desastre iminente. Willow esperava a decepção, então deveria estar atenta. Embora ela possa ser intuitivamente ciente de suas necessidades psicológicas, estava inconscientemente defensiva. A fundação de Willow foi enfraquecida no início de sua vida, com risco de ser apegada e ignorada por seu pai, indisponível e desconexo. O lugar carente dentro dela se fechou e ainda tinha que testar frequentemente a relação terapêutica. Inevitavelmente, porque eu carregava lembranças do pai, Willow sentiu a antiga apreensão. Ela não conseguia nem relaxar, nem baixar a guarda. Essa reação refletiu a profundidade e a extensão da falta emocional e o quanto ela precisou se esforçar para manter viva a conexão terapêutica. À medida que camada após camada da negligência emocional eram retiradas, a relação analítica oferecia uma experiência corretiva. Willow comentou: desde a última sessão saí com um sentimento mais pesado, mas uma melhor compreensão. Quero uma mudança mais do que qualquer coisa. Não sei como começar a desvendar isso, visto que são mais camadas do que eu jamais percebi. Suas palavras referiam-se a uma espécie de reparo para relembrar as conexões dolorosas e quebradas do si mesmo com o si mesmo, assim como o do si mesmo com o outro. Jung alegou que ambas as partes no trabalho analítico são alteradas na medida em que o si mesmo e o outro se unem nesse processo múltiplo. A análise expõe as devastações mais internas e co-constrói os padrões do si mesmo e do outro, da psique e da soma. Jung comentou que a análise é um processo mútuo e de diálogo. Não há compreensão da história sem aquele que a entenda. Esse entendimento é negociado entre autor e ouvinte, paciente e analista. O terapeuta testemunha do antigo caos das emoções, necessidades e insuficiências. O paciente transfere algo para o analista e o analista transfere algo em troca. Por meio dessa troca, uma espécie de verdade anteriormente perdida evolui pelas interações verbais e não verbais. Um trabalho analítico eficaz surge da transferência e da contratransferência, que é o intercâmbio inconsciente entre analista e paciente, assumindo muitas formas, por isso estamos sempre aprendendo. O terapeuta deve estar sintonizado com as lacunas, silêncios e reversões em cada sessão, ouvindo como o pai ausente pode ser uma presença invisível. O desmascaramento da realidade ameaça as vulnerabilidades ocultas e ternas no mundo despedaçado da paciente. Lá ela vivia isolada, escondendo o núcleo frágil onde estava falsamente segura, mas dormente. Na terapia, Willow foi confrontada com a oportunidade de expressar e repensar as feridas e decepções da falta de amor do pai. A partir de nossas interações terapêuticas, surgiram novas percepções e mais facilidade em se relacionar, expandindo sua personalidade à medida que se aproximava do si mesma. A relação terapêutica tenta trazer o si mesmo nascente de volta, por meio do estabelecimento de laços de autenticidade. O terapeuta fornece um lugar para explorar as feridas na narrativa, em desdobramento, mesmo que a recuperação da personalidade signifique revivenciar as perdas originais e traumáticas.
Esse processo traz consigo medo de desintegração ou aniquilação, como experimento com o pai. Pode ser ameaçador e suas atitudes defensivas se tornam ainda mais fortes. Na busca pela compreensão, as emoções irrompem, pois a relação terapêutica é uma repetição assombrosa dessas situações traumatizantes que criam as respostas dissociativas originais. A mudança ocorre apenas perigosamente. Existem forças positivas que buscam mover a psique para o futuro. Há poderosas forças retrógradas que buscam impedir esse movimento. Estes muitas vezes criam a experiência de uma área compartilhada de tumulto e confusão, que requer engajamento de ambas as partes na sala de consulta analítica. Essa atitude terapêutica é importante, pois as experiências deficientes no encontro emocional e no apego com o pai ocorrem precocemente. Isso ocorreu antes que a filha pudesse processar os ataques que eram muito altos e muito baixos em excitação física e psicológica. Por meio dos altos e baixos da terapia, os inevitáveis mal-entendidos provocam algumas defesas. A filha encontra falhas, problemas. O terapeuta está errado, não se importa, ela não é especial e reage com desconfiança, pois repete a história com o pai. Ela sente humilhação, perda, fica preocupada com a conexão e fica presa em combate interno. É difícil superar seus sentimentos de ser uma pessoa marcada e inaceitável. Estes são os sentimentos da ausência do pai que ainda aprendem. Não deixam outras histórias entrarem e preservar sua posição de desamparo e falta de experiência com o pai ausente. Willow relatou que as horas longe da terapia eram, às vezes, dolorosas, cheias de vergonha, pânico e com a sensação de estar desconectada e prestes a desmoronar. Além disso, sua necessidade da camada de sofisticação e confiança complicou a transferência. Inquieta sobre sua conexão ou que ela não seria importante para mim, se perguntou se poderia depender de mim. Isso surgiu quando suas necessidades de dependência não atendidas emergiam. Ela pensou que talvez não contasse. Talvez ela não seria atendida. Talvez não fosse conseguir o que queria. Ela poderia perguntar? Uma forma de distanciamento e ansiedade transparecia no relato apressado, detalhado, mas psicologicamente irrefletido de suas idas e vindas diárias. Surpresas e desastres, pessoas e lugares. Ela disse que esta era a sua defesa e o que tinha que fazer antes que pudesse começar com um material difícil. Willow hesitava. E às vezes essa hesitação ela vai para além da terapia, né? A gente acaba tendo esse sintoma de hesitar na vida. A gente hesita de fazer coisas, de realizar coisas, de buscar coisas novas, né? A gente se sente incapaz, a gente se sente incompreendida, e aí a gente acaba por recuar e não fazer as coisas que nos tornariam mais felizes, que nos tornariam mais realizadas. Ela projetava poder e controle em mim como terapeuta, como com o pai ausente. Não podia deixar de querer o que pensava que eu tinha, precisando esconder isso porque também indicava a dependência que temia não ser atendida mais uma vez. Ela poderia ter uma reação, não ao que foi dito, mas ao que não foi dito, ou a uma possível implicação do que não havia sido dito, mas era esperado. Paradoxalmente, ela tinha que estar certa, até mesmo se preparava antes das sessões para reafirmar que estava intacta. Ela perseverou no que considerava serem erros e evitou não saber deles. Com o passar do tempo, percebeu que algo estava errado, particularmente à medida que os bons períodos se tornavam menos frequentes e os períodos ruins eram mais intensos e aterrorizantes. Ela poderia ter avançado a um intelecto precoce como uma defesa contra sentimentos e emoções, parecendo viver em um estado crepúsculo, não diferenciado e preso. Poderia ter sentido que não estava realmente vivendo ou ter a sensação de sonambulismo. Ela agora enfrentava o material previamente evitado. Na terapia, o reconhecimento e a empatia foram relacionados à inércia adquirida como uma adaptação ao pai morto e sua ausência, em vez de deixá-la sem ser abordada. Se desconsiderado, continuaria inconsciente e prejudicaria o trabalho terapêutico. Aquela apatia foi sinalizada por respostas que ambos os participantes, como sonolência ou falta de interesse, confusão e às vezes raiva, ou demandas aparentemente impossíveis. Uma vez notada e explorada, a apatia poderia receber seu lugar vital no trabalho. Willow sonhou que havia uma torre à minha direita, que se parecia com as torres de vigilância das florestas. Minha terapeuta estava na torre aconselhando alguém. Eu estava com ciúmes e queria um tempo com ela. Um garoto começou a balançar a torre. Tentei avisar as pessoas lá dentro que a torre iria cair. Eu me sinto perdida.
Então, estou em um salão escuro com painéis de madeira escura e bato na porta do escritório dela. Não há resposta. Abro a porta e ela está com alguém, conversando e me ignora. Um animal pequeno começa a se esgotar. Sem pelo? Sem penas? Não tenho certeza do que é. Eu o pego e tento empurrá-lo de volta enquanto fecho a porta. Tento esconder meu rosto e não quero que ela saiba que quero falar com ela. Fecho a porta e saio. Estou me sentindo autodestrutiva. Ninguém tem tempo para mim. Ao discutir o sonho, Willow associou a terapeuta com seu pai e sua torre. Trancado e longe de todos. Ela foi esquecida e escondida em vergonha. O sonho a fez perceber o quanto foi projetado em nossa relação terapêutica, o quanto ela precisava de confiança e aceitação e como ela se preocupava com a possibilidade de isso não acontecer. O pequeno animal pode ser a ternura descontrolada e os jovens sentimentos se esgotando. A partir de experiências com o pai ausente, sem resposta e consequentes restrições internas angustiantes, ela antecipou que a terapeuta preferiria outra pessoa. Willow presumiu que seria rejeitada, como no sonho que ficaria sozinha e autodestrutiva. O sonho era uma mensagem para ela e para mim sobre o que estava acontecendo entre nós e as questões da primeira infância e precisando de atenção. Isso ajudou a função simbólica e abordou os estragos causados por falhas traumáticas de apego que poderiam ser estabelecidas por meio do comportamento do analista no presente. Aqui fica bem claro, né, de como na análise o paciente sempre vai projetar no analista os seus sintomas com aquilo que está machucando ele. Então, ele projeta no analista a falta, a rejeição, ele vai se proteger do analista achando que vai partir dele também tudo que ele já recebeu dessa pessoa que o machucou, aqui no caso, o pai. Então, essa projeção ela não é rara, ela é inclusive parte da transferência e da contratransferência, faz parte dessa relação do analista com o analisado, a projeção e aí a defesa, quando essa pessoa tem esse sintoma de defesa, com relação à abordagem do analista. Então, a gente precisa ter noção, nós como analistas, de que em algum momento seremos interpretados como uma pessoa que ou ataca, ou rejeita, ou critica, ou não ama, porque é isso que a pessoa está tratando ali na análise. Não é pessoal. É uma coisa que ela está tratando nela mesma, mas ela vai projetar na gente para que consiga lidar com isso. Então, analistas, às vezes, levam isso para o lado pessoal. Se isso estiver acontecendo com você, reforce a sua terapia, reforce a sua supervisão, porque você está precisando tratar do que também está te machucando. Continuando. O sonho mostrou que eu também estava a serviço da construção da presença paterna de dentro. Por meio da transferência terapêutica, essa filha entrou em contato com os anseios antigos replicando os atuais. Acabei de falar, né? Ao antecipar que não havia como ser vista, o investimento do cenário de pai ausente permaneceu, confirmando os velhos ciclos de desilusão e recuo. Ela tentou esconder a inveja, mas também pensou que eu tinha tudo e ela nada. Devido à sua vulnerabilidade, ela pôde recorrer aos velhos métodos de proteção e ficar secretamente deprimida, desistir em desespero e afastar desejos por conexões negados. Foi doloroso para ela adentrar a tristeza. Ela não comunicava facilmente sentimentos ou reações sensíveis, antecipando os mal-entendidos que conheceu com seu pai. Ela poderia facilmente sucumbir ao desconforto de ser exposta, abandonada e retraumatizada, mas esses eram sentimentos que precisavam ser reconhecidos. Relaxar e se sentir segura o suficiente para se emocionar é algo um tanto precário. A autorreflexão traz o reconhecimento do espaço psíquico em colapso. O ato de se voltar para dentro, para o desenvolvimento psicológico, é difícil quando o mundo interior da filha é povoado pelo que ela chama de monstros. Ela está envergonhada e relutante em admitir o que considerava serem déficits. Como o pai não a elogiava ou lhe dava atenção carinhosa, ela se tornou uma pessoa nervosa, temerosa de cometer erros e de fazer escolhas erradas, lamentando o quanto do básico nunca lhe foi dito. Em parte, porque podia se expressar tão pouco com seu pai, a briga interna apareceu na terapia. A filha se expressando com o terapeuta reflete o ambiente terapêutico que a faz realmente falar de uma maneira diferente. A terapia ajuda a renegociar os locais feridos, demonstrar as estratégias defensivas e, no processo, também revelar o pânico psíquico.
O terapeuta deve estar disposto a gerenciar a verdadeira angústia existencial, a dúvida, o não saber e o risco que é preciso tomar para que revelem emoções e sentimentos reais. O terapeuta pode ser visto como um perseguidor ou intruso e até mesmo nocivo. O apoio terapêutico era apenas um desejo pouco imaginado. Ela é sensível a qualquer nuance ou mudança na rotina terapêutica, traduzindo-a como perda e sendo deixada de fora. O processo terapêutico de questionamento e autoexame desenterra elementos de desejo, paixão e sofrimento, todos os ingredientes para a renovação da psique. É um momento de sentimentos internos, quando as velhas defesas estão prontas para serem abandonadas e um tempo precário no processo terapêutico. Este trabalho interrompe a memória, incomoda o status quo do ego e atravessa os complexos psicológicos. Requer tornar-se consciente e lamentar as perdas para encontrar sua voz, desenvolver um si mesmo independente e reacender desejos e paixões. Vejam, né, como o processo é descrito de uma forma bastante dolorosa, porque ele é mesmo. A gente revive essas emoções todas, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba por aprender como as relações podem ser diferentes, né? Mas antes de aprender a diferença que as relações podem ter, a gente vai repetir a relação que nós tivemos com o nosso pai que nos abandonou. Então, nesse momento da terapia, muita gente escolhe por deixar de ir, abandona a terapia. E aí eu quero dizer para você que quando você tiver essa crise com o seu terapeuta, não desista. Porque nesse caso você não vai estar desistindo do terapeuta, da terapia. Você vai estar desistindo de você. Então não faça isso. Por mais difícil que seja, continue. Volte na terapia e aí você vai entender que essas relações que podem estar aparentemente quebradas, elas podem sim evoluir para uma outra coisa. Gostaria também de dizer que essa sensação que os adultos tratam na terapia, ela acontece lá na infância. Somos quebrados, somos destruídos, somos abandonados, somos deixados à própria sorte lá na infância. Somos desencorajados, somos diminuídos, menosprezados, violentados lá na infância. Então, eu gostaria muito, 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 muito que isso chegasse a pais e mães que tratam os filhos de uma forma violenta na infância, com gritos, com palmadas, com mais do que palmadas, que não falam com os filhos de forma amorosa, que apenas dão ordens. A gente precisa buscar melhorar as nossas relações entre pais e filhos na infância. Se nós conseguirmos fazer isso, nós teremos uma sociedade diferente no futuro. Pessoas que são bem tratadas na infância, elas são adultos melhores. E eu não estou dizendo que os pais não devem e não podem ter autoridade sobre os filhos. Devem ter autoridade sobre os filhos. A questão é como você está tendo essa autoridade com seu filho. Você está sendo um ditador carrasco ou você está sendo um professor, líder e referência para o futuro? O que você está fazendo com essa autoridade que você tem e que deve ser exercida? Quando você impõe limites, como é que você impõe limites? Você explica para o seu filho e faz ele entender o porquê do limite? Ou você bate nele e espera que ele obedeça e pronto? Tem diferença, percebem? Se uma pessoa consegue crescer sem o trauma de violência na infância, muito, muito, muito provavelmente ela vai ser um adulto inteiro e disponível para outros adultos, com relações saudáveis, se sentindo capaz, conseguindo realizar coisas. Então, eu gostaria muito que essa mensagem chegasse para alguém em algum momento que possa mudar esse comportamento. Se um pouquinho do comportamento for mudado, porque a pessoa viu esse trechinho aqui do vídeo, eu já vou ficar bastante feliz. Porque quando a gente está falando de criação de filhos, a gente não está falando só do nosso núcleo familiar mais fechado. A gente está falando de uma sociedade inteira que vai ter que lidar com pessoas traumatizadas, complexadas, incapazes, se sentindo
um lixo e tratando outras pessoas dessa mesma forma. Porque tem duas opções: ou a pessoa vai crescer e vai agir de forma oposta ao que ela recebeu, ou ela vai repetir o que ela recebeu. E a repetição é mais comum do que a oposição. Então a gente vê uma sociedade cada vez mais adoecida por questão de não darmos amor na infância, de não darmos respeito na infância, de não colocarmos limites de forma respeitosa, de não colocarmos a criança como um ser pensante, que sente, que tem desejo, que quer as coisas, e que precisa sim ser ensinada e educada, ter limites, porém de uma forma não violenta. A questão é a forma violenta com que nós tratamos as nossas crianças, que faz com que a nossa sociedade seja adoecida. Não acho que fugiu muito do assunto, mas é uma coisa diferente aqui, né? Estamos falando dos efeitos da ausência do pai e eu estou dizendo para vocês, acordem, porque a gente pode sim mudar essa dor, essa ferida para a próxima geração. Esse aqui é o convite que eu deixo com vocês. Esse vídeo ficou mais longo que os outros, eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente continua no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia, a gente se vê. Até lá, tchau!